graças a Deus, né? Hoje, 18 de agosto de 2020, e vamos iniciar, né? Já passamos aí da metade do mês de agosto, e vamos aqui iniciar o nossa correção. A atividade que eu passei para vocês na sexta-feira foi da gramática, né? Abram aí a gramática de vocês. Nós já corrigimos, né? A 212 e a 213. Ok. E ficou para casa qual? 215 e 216, certo? Vamos lá, abram aí. Isso, desculpa. 118 e 119. As outras nós já corrigimos, né? Na aula passada. Vamos lá. Abram aí a gramática e vamos fazer essa correção. Ok? Quem pode iniciar a leitura? São apenas questões de marcar, né? Mas espero que vocês tenham lido para responder. Quem inicia a leitura? Pode sim, Raíssa, por favor. A tia tá me escutando? Uhum. Estou, amor, pode ler. 5. Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal de acordo com a norma culta. A. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. D. Bateu 3 horas quando o entrevistador chegou. E. Fui eu que abriu a porta para o agente do SESC. E aí, gente, todas, né, parecem ser corretas, mas só tem uma correta. Qual é a única opção aí que está correta, segundo a gramática normativa? O que é que vocês marcaram? B, C, C. Vamos lá. Pronto, estamos divididos aqui, né? Alguns marcaram B e alguns marcaram C. Vamos observar as duas. B. Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. E a C. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. A resposta certa é o item C. Quem é que consegue me dizer o motivo? Por que é o item C e não o item B? Conseguem identificar? Observem aí. Isso, Raíssa, em relação ao item correto. E em relação aos itens incorretos, vamos observar. Página 118, Mariano. É a questão 5, tá? Ainda. Vamos lá, vamos observar todas. Vou logo dizer por que é que essa C está correta. Quando estiver relacionada a tempo, gente, né? Por exemplo, faz 20 anos que não vejo meu melhor amigo. A gente acha, né? Algumas pessoas acham que o certo é fazem 20 anos. Mas não é fazem. Não importa o tempo, certo? Se você for usar o verbo fazer, ele sempre vai ser faz. Faz 20 anos, não é fazem. Né? Como a Raíssa explicou aí. Né? Se fosse fazem, seria a ideia de criar anos. E a gente quer dizer o quê? Que né, faz bastante tempo que a gente não vê alguém. Então, por isso que a C está correta, certo? Esse é um erro muito comum, né, na língua portuguesa. Fazem 30 anos, fazem 10 anos, não existe isso, tá certo?
É faz 20 anos, faz 10 anos, faz 30 anos, não importa o tempo. O verbo fazer fica no singular. Faz. Agora vamos observar aí a A. A é a mesma coisa da C. O que é que tem errado aí na A? Hum? O que é que tem de incorreto aí no item A? O haviam deveria ser no singular. Havia muitos candidatos, tá certo? O item B, por que está incorreto? Choveu, vocês estão observando aí que pedaços está no plural, né? Então, o verbo também deveria estar no plural. Por isso, não é o item B. Item D. O que é que tem de errado aí no bateu 3 horas quando o entrevistador chegou? Deveria ser como? Hum? Isso, bateram. E letra E, o que é que tem de errado nessa frase? Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. Exatamente, né? Fui eu que abri a porta, deveria ser, para o agente do censo, certo? Então, vocês têm que observar os pequenos detalhes nesses tipos de questões. Questão 6. Vamos lá. Quem pode ler, gente? Pode continuar, Raíssa. Raíssa? 6. Pode. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas da frase a seguir, observando a concordância verbal. Os índices têm crescido desde 2002, quando tracinho em 5,7 casamentos para cada grupo de 1.000 brasileiros com mais de 15 anos e tracinho 6,5 em 2006. E aí, vocês marcaram qual opção? A, B, C, D ou E? Vamos lá, estão divididos aí entre A, né, e C. Na A e a C, são quase iguais, só muda o verbo chegar, né? Que na A tem chegaram e na C tem chegou. Vamos ver qual está certo. Os índices têm, né? Tem com acento. Por que que é o tem com acento? Quem é que lembra? Hum? Realmente é o tem com acento. E por que que tem com acento nessa questão? Exatamente, Raíssa, porque indica plural, né? O sujeito aí, o substantivo, está no plural. Muito bem. Então, para agora, tanto a A quanto a C, né, tem essa palavra. Os índices têm crescido desde 2002, quando estavam em 5,7 casamentos para cada grupo de 1.000 brasileiros com mais de 15 anos e chegaram a 6,5 em 2006 e chegou a 6,5 em 2006. Ficou dividido, né? O Pablo, a Raíssa acha que é C, outros aí, a Bia também acha que é C, a Larissa, a Lívia acham que é A, a Júlia e o Walter, a Maria acham que é A, né? Muitos estão aí entre a C e a A. A Isabela acha que é C, mas na verdade, gente, realmente dava para confundir essas duas opções, né? Mas a opção é C, é chegaram, tá certo? Chegaram a 6,5 em 2006. Por que que chegaram, gente? Por que que chegaram? Porque nós estamos falando de casamentos no plural. Então, o verbo está no plural. Letra A. Exatamente. Então, é letra
A. Muito bem. Quem quiser ler, vai me dizendo aí no chat, tá bom, gente? Pode sim, Maria. Depois a Maria e a Bia. 7. Assinale a frase em que há erro de concordância verbal. A. Um terço dos alunos foram reprovados. B. Não poderia haver dúvida sobre a necessidade da imigração. C. Faz mais de 100 anos que a Lei Áurea foi assinada. D. Deve existir problemas nos seus documentos. E E. Choveram papéis picados nos comícios. E aí, qual, né? Essa aí tem uma alternativa que está incorreta. Qual é? D, o Pablo acho que é D, Lívia D, Bia D. Pronto, nessa questão todo mundo, né, foi na mesma alternativa, entender. Muito bem, gente, está correto. A única alternativa que está incorreta aí é o item D. E vocês conseguem identificar o erro? Qual é o erro que tem aí nessa frase? Né? A resposta de vocês marcaram certo. Exatamente, Maria. É isso mesmo. Correto. Próxima. Bia? Oi, tia, a senhora está me ouvindo? Sim, amor, pode ler. 8. Suponho que, tracinho, meios para que se tracinho os cálculos de modo mais simples. E aí? Vocês marcaram o quê? A Raíssa acho que é. E aí, os outros? Foi que vocês marcaram? Maria marcou B, a Bia marcou E, Pablo marcou B, então está dividido entre a B e a E, né? Mariano B, Maria Isabelle B. Pronto, até agora só deu B e E. Se eu disser para vocês, a Lara marcou B, Walter acho que é a C. Até agora deu B, C e E. Se eu disser para vocês que ninguém acertou essa questão, gente, ninguém acertou até agora. Nem é B, nem é C, nem é E. Vamos analisar, tá certo? Para nós vermos qual está correta. Ó, suponho que devem haver meios para que se realize os cálculos de modo mais simples, ou que se deve haver. Devem haver ou deve haver no singular? A Larissa e a Ana Gabriele colocaram D, né? Mas é o item no singular, tá bom, gente? É o item D, certo? Suponho que deve haver meios para que se realizem os cálculos de modo mais simples. Percebem que não é tão fácil assim, né, gente? Essa questão da concordância. Estão vendo como confunde, né? Algumas frases é bem simples. Outras é um pouquinho mais complicada e requer um pouco mais de atenção, tá bom? Mas o item aí é D. Vamos lá, questão 9. Quem vai ler agora? As meninas que já leram podem ler novamente, tá certo? Vamos lá. Já que ninguém se ofereceu aí, vamos lá. Raíssa lê a 9, Maria Barreto lê a 10, Bia lê a 11. Tá bom? Se alguém mais quiser ler, me diz. Vamos lá, Raíssa. 9. Assinale a opção em que a norma culta da língua admite só uma concordância verbal. A. A maioria das pessoas aqui não sabem do que está falando.
B. Somente um quarto da casa foi construído. C. Grande parte dos materiais se perdeu. D. A tabela mostra que 1% dos funcionários sempre se atrasaram. E segundo o IBGE, 10% da carne de frango para exportação vai para o Japão. Olha, essa questão é bem interessante, porque todas as frases, com exceção de uma, você tanto pode concordar o verbo no plural quanto no singular, que vai estar correto. Mas uma frase apenas só permite uma forma. Vocês têm que marcar o item que só permite uma forma de concordância, que é qual item? Vamos observar aí, né? Estou vendo que colocaram B, C. Vamos observar se é E, B ou C. A maioria das pessoas aqui não sabe do que está falando. Essa frase poderia ficar de outra forma? Como era a outra forma que essa frase poderia ficar? Poderia ser escrita ou falada, gente? Me digam aí. A maioria das pessoas não sabem do que estão falando. Tanto sabe quanto sabem aí, fica correto. Então, vocês não marcam, né? Tanto sabe quanto sabem, nessa frase fica correto. B. Somente um quarto da casa foi construído. Tinha como nós escrevermos ou falarmos essa frase de uma outra forma? Me digam aí. Somente um quarto da casa foi construído. Prestem atenção no verbo. Daria para trocar o verbo aí? Não, né, Raíssa? Muito bem. Então, gente, é o item B, né, que a Maria havia colocado. Por quê? Porque não tem como a gente escrever essa frase da seguinte maneira: somente um quarto da casa foram construídos. Não tem. Por quê? Porque o sujeito aí é um quarto, certo? E ele está no singular. Mas vocês já sabem que é o B, que é o item B, que vocês vão marcar. Mas vamos analisar os outros. C. Grande parte dos materiais se perdeu. Como essa frase também poderia ser escrita? Ser escrita, no caso. Qual outra forma a gente poderia escrever? Trocando o verbo do singular para o plural, né? Porque quando a gente diz assim, grande parte dos materiais se perdeu, o perdeu está concordando com grande parte. E se a gente colocar perderam, fica concordando com materiais, que está no plural. Por isso, gente, as duas formas estão corretas. Então, algumas frases admitem o verbo tanto no singular quanto no plural, né? Que são o caso aí dessas frases. E a D, a tabela mostra que 1% dos funcionários sempre se atrasam. Como poderia ficar essa frase? A gente poderia trocar aí o verbo por que outra forma? Hum? E no item D, gente? A tabela mostra que 1%. Exatamente, Raíssa. A tabela mostra que 1% dos funcionários sempre se atrasam. Tá certo? Aí está no plural, porque está concordando com funcionários. Se nós colocássemos atrasa, estaria concordando com 1%. Entendeu? E o item segundo o IBGE, 10% da carne de frango para exportação vai para o Japão. Como poderia ficar aí? O que a gente poderia mudar nessa frase que ainda continuaria correta? Vão, né? Muito bem, correto. Item 10. Item 10 não, desculpa, questão 10. Maria? 10ª questão. Marque a alternativa que a concordância verbal contraria a norma culta. A. Bateram na porta durante a madrugada. B. Esses alunos são muito sérios. C. Faziam anos que os pais não escolhiam democraticamente o presidente. D. Poderá haver comentários positivos quanto à eleição. E deveriam existir situações menos constrangedoras. E aí, qual dessas frases contraria
a norma culta. Ou seja, qual dessas frases, segundo a norma culta, foi escrita de maneira incorreta? Foi o que vocês marcaram. Questão 11, vocês marcaram qual? Questão 11 não, questão 10. Muito bem, todo mundo marcando C, né? Maria, Raíssa, Júlia, Bia. Correto, meninas. Está. O item que vocês irão marcar, Pablo, é o item C. Por que que está errado? Vocês conseguem identificar? Por que está errado? Pode dizer, Raíssa. Pois quando a gente diz que faz está no sentido de existir, ele não pode ir para o plural. Então, quando ele vai do singular para o plural, ele faz o sentido como se a gente pudesse criar anos. A gente cria os anos. Fazem muitos anos que eu não a vejo. Então, seria no sentido de eu criar anos. E Ficaria meio estaria, estranho. e estaria errado, né? Porque os anos que já se passaram não podem ser mais criados. É exatamente isso, gente. Mais uma vez, né? Eu falei nessa aula mesmo. Já falei, quando falar de tempo, de anos, né? Não importa o quanto seja. Pode ser 1 milhão de anos atrás, né? Não importa, não vai ser fazem. Sempre vai ser faz. Faz 1 ano que não vou à casa da minha avó. Fazem, não existe. Faz 10 anos que não o vejo. Entenderam? Quando estiver falando aí de anos, né, do tempo, é faz, nunca fazem, certo? Por mais que pareça estar correto, segundo a gramática normativa, essa colocação é incorreta, certo? Aí vamos aí, as outras estão todas corretas, né? A 11, Bia? A senhora está me ouvindo? Sim, amor. Questão 11. Ora, tracinho, meses que não, tracinho, na escola fatos como aquele que até agora nos tracinho. Eu leio as opções, tia? Pode ler. A. Faz, ocorrem ou perturbam. B. Fazem, ocorrem ou perturbam. C. Fazem, ocorre ou perturba. D. Faz, ocorre e perturbamos. E. Faz, ocorre ou perturba. E aí, o que foi que vocês marcaram? Aí se marcou e os demais colocaram o quê? Pablo colocou Vamos analisar, né? Bia. Vamos lá a frase. Ora, faz meses ou fazem meses? E aí? Faz meses ou fazem meses? Acabei de falar dessa regrinha, né? A mesma regra que eu falei sobre os anos se aplica a meses, certo? Sempre vai ser faz. Ora, faz meses que não ocorrem na escola fatos ou ocorrem na escola fatos. Hum? Ocorrem na escola fatos como aquele que até agora nos. E aí? Perturbam ou perturba? Muito bem, gente, que até agora nos perturba. Então, o item correto é realmente o item né? Vocês acertaram, o item é. Agora, questão 12. Quem pode ler?
E aí, gente, quem lê essa questão? Quem já leu também pode ler, tá bom? Se quiser. Vamos lá? Vou ler, né? A concordância verbal inadequada em A. Aconteceram muitos acidentes nesta rua. B. Surgiu na reunião duas dúvidas. C. Estão faltando 5 minutos para acabar o jogo. Na lista constam 5 livros. O aluguel subiu 8% este ano. Nessa questão aí, 12. Qual frase está incorreta, inadequada, segundo a gramática normativa? Muito bem, gente. Tem B. Surgiu na reunião duas dúvidas. Por que que isso aí está incorreto? Como deveria ser essa frase? Se está incorreto, como deveria ser? Exatamente. O correto seria surgiram no plural, né? Muito bem. Vamos aí à questão número 13. Se mais tarefas a executar, mais elementos na equipe de trabalho. A. Se houvessem ou deveriam existir e deveriam existir. B. Houvesse e deveria existir. C. Houvessem e deveria existir. D. Houvesse e deveriam existir. Ou item E. Houvessem e deveriam existirem. O que vocês colocaram? Colocaram aí B, A, B. Estão aí entre a B e a A, né? Se eu disser para vocês que nem B, nem é a B, nem é a A. As duas estão incorretas. Vamos lá, observem aí. E me digam. A A, né, tem o seguinte, se houvessem, vamos lá, se houvessem mais tarefas a executar, deveriam existir mais elementos na equipe de trabalho. Tem uma coisa errada nessa opção. Vocês botaram A e B. Tem algo errado na A e tem algo errado na B, né? Tem uma parte correta e uma parte incorreta. Qual a única opção que está correta? É a questão toda. É o item D. Exatamente, Bia, né? Item D. Se houvesse mais tarefas a executar, deveriam existir mais elementos na equipe de trabalho. Então, o item correto aí é o item D, ok? Item D. Pronto, gente. Tudo bem, Rai? Ok. Gente, terminamos aí, né, o capítulo 6 da nossa gramática. E a gente vai falar um pouco, né? Não vai dar tempo a gente falar muito, mas nós vamos falar um pouco do capítulo 7, né? Que é o capítulo que nós vamos adentrar no livro de vocês, certo? No capítulo 7, página 257, nós vamos falar, o gênero a ser trabalhado será o gênero, o artigo de opinião, que é um gênero muito bom, né? Artigo de opinião. O que é que vocês sabem sobre esse gênero, gente? Me digam aí o que vocês sabem sobre o que é o artigo de opinião.
E aí, onde esses textos estão publicados? Como são feitos esses textos? Me digam aí qualquer coisa que vocês sabem sobre o artigo de opinião. Um gênero que traz opiniões e críticas sociais. Muito bem. E normalmente esses textos são publicados aonde, gente? Onde pode ser que esses textos sejam publicados? Normalmente, né, podem ser publicados em jornais, podem ser publicados em revistas, podem ser publicados simplesmente na internet, né? Como o próprio nome já diz, artigo de opinião, né? Geralmente esses artigos de opinião são escritos, né, acerca de assuntos que estão na mídia, assuntos, muitas vezes pode ser assunto polêmico ou não, né? E o escritor vai escrever acerca de determinado assunto, colocando o ponto de vista dele, né? Colocando a visão dele sobre aquele determinado assunto. O capítulo 7, o tema do capítulo 7 é o que penso sobre 3 pontos, né? Então, a gente vai utilizar esse capítulo para que as nossas opiniões sejam expressas. No caso, as opiniões de vocês, né? Não somente da forma... Exatamente, Raíssa, né? São textos escritos em prosa, né? Não tem o narrador e podem ser publicados em revistas, jornais, em sites, né? Na internet também. E são textos bem interessantes, né? Onde a pessoa que vai escrever vai transmitir para o leitor, para quem vai ler, a visão dele sobre determinado assunto. Aí vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é: vocês já leram algum artigo de opinião? Quem aqui já leu algum artigo de opinião? Sobre o que falava? Vocês já leram? Lembram sobre o que era que falava? Sobre o que falava, gente, o artigo de opinião que vocês leram? Podem usar o microfone, se quiserem. Mas de outras pessoas, já leram ou não? Se não tiverem lido, a gente vai ter a oportunidade de ler aqui nesse capítulo, tá certo? Segunda pergunta. Que elementos textuais caracterizam o gênero artigo de opinião? Eu acredito que essa resposta a Raíssa até já deu, né? Quais são as características de um artigo de opinião? Né? A Raíssa já falou. É um texto escrito em prosa, né? Que não tem um narrador e que pode ser publicado em revistas, jornais, em sites, certo? Deixa só o número, tá certo, Raíssa? E a última pergunta para vocês irem para o intervalo. Tendo em vista os acontecimentos que viraram notícia ultimamente, você gostaria de opinar sobre algum? Qual seria o seu posicionamento? Ok. Essa pergunta é uma pergunta super, super interessante. E aí, levando em consideração as notícias que saíram na mídia ultimamente, né? Que são notícias atuais. Vocês gostariam de falar sobre alguma notícia, dar a opinião de vocês sobre algum assunto que está na mídia? Me digam aí. Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Alguma coisa que está aí em alta, né, na internet, na TV, qualquer notícia. Que notícia chamou a atenção de vocês nos últimos dias? Vocês vão falar sobre isso, tá certo? E nós vamos fazer também, vamos estudar o caracterizando o gênero. A atividade de vocês será no caderno,
tá certo? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, vocês vão copiar no caderno. Realmente, Maria, é um assunto que está na mídia, né? Um assunto muito, muito triste, certo? É um assunto muito triste, que gera muita polêmica e muitos artigos de opinião. Já li alguns artigos de opinião a respeito desse acontecimento, né? E é muito interessante. Amanhã nós continuamos falando sobre o artigo de opinião, tá certo? E nós discutimos um pouco sobre alguns assuntos, né? Pronto, Raíssa, pois tu guarda esses temas, amanhã a gente vai falar sobre eles, tá certo? Pessoal, podem ir para o intervalo, depois de deixarem o número no chat. Fiquem com Deus, um beijo, boa tarde e até amanhã.